Fala aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o país, de todo o planeta. Rony Altieri na área, satisfação geral falar com vocês aqui pelo São Paulo Raiz no YouTube. Quem não se inscreveu, por gentileza, se inscreva. Quem puder fazer essa gentileza aí, né, de se inscrever no canal, de falar com o amigo São Paulino a respeito do canal. Se gostar, é claro, se estiver curtindo, é claro. Obrigado pelos comentários. Tô devendo um monte de resposta nos comentários, mas eu vou sentar para poder responder um por um, como eu sempre faço. E vocês que me acompanham sabem muito bem disso. Pois bem, resolvi abrir um vídeo hoje, por quê? Porque durante o dia gerou essa polêmica toda, essa conversa toda a respeito do São Paulo, desse domingo à tarde, de tudo que aconteceu. Uns entenderam como perfeitamente normal, a grande maioria está frustrada, decepcionada e extremamente preocupada com o que pode acontecer em 2020 com a gente. Sim, eu também estou muito preocupado. Sim, eu tinha gerado de alguma maneira algum tipo de confiança no time do São Paulo. É cedo para a gente poder começar a pressionar ou criticar. Eu já gravei um vídeo aí algumas semanas atrás falando justamente disso e fazendo a pergunta: a gente já pode pressionar ou não pode pressionar os jogadores, né? Na verdade, o que eu gostaria de saber, depois de tudo que eu escutei com relação ao pós-jogo do São Paulo contra o Palmeiras e de tudo aquilo que eu vi durante a partida, é o seguinte: o que esse pessoal está falando é desculpa ou é fato ou é realidade? Eu estou perguntando isso porque o Diniz já veio falar do gramado, o Hernani já veio falar do gramado também, o pessoal reclamou do sol, o pessoal reclamou do horário, o pessoal reclamou que ainda não teve tempo de estar fisicamente adequado, o pessoal reclamou que o time ainda está entrosando. Isso tudo é desculpa, isso tudo é fato. Esse é o grande questionamento, essa é a grande pergunta. Eu vou dizer por quê. Porque é o seguinte, gente, nós não temos mais espaço para mimimi, nós não temos mais espaço para blá blá blá, né? Teve gente comemorando ontem o Vitor Bueno ter dado um coice no repórter ao final da partida. Para você ver como é que nós estamos, para você ver a situação que nós estamos vivendo. A gente não comemora mais gol, a gente não comemora mais vitória, a gente não consegue comemorar coisas que nós aprendemos a comemorar com o São Paulo Futebol Clube. Hoje a gente comemora coice no repórter, porque não tem o que comemorar. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Então a pergunta é: tudo que acontece hoje com o São Paulo e que a gente escuta falar, que a gente vê os jogadores se expressando, que a gente vê o treinador falando na coletiva, é desculpa ou é fato? Essa é a grande questão. E vocês também anotem aí nos comentários, vai ser muito bom saber de vocês qual é o posicionamento de vocês a respeito disso, né? Então assim, eu tento entender isso, em vários vídeos eu coloco esse tipo de situação pela seguinte forma: a gente acompanha futebol há 40, 50 anos e todo começo de temporada a gente escuta essa história. Não tivemos tempo de treinar, não tivemos tempo de nos preparar, né? A equipe mudou. As distâncias são muito grandes no Brasil. O Brasil é um país tropical, então tem muito sol, é difícil o jogador jogar. Então, se a gente escuta mil coisas, troca muito de treinador, chega uma hora, gente, tudo isso que acontece há décadas, chega uma hora, se o treinador, se o jogador, se as pessoas que estão envolvidas com o futebol não estão preparadas para assimilar essa realidade, isso fica virando desculpa, né? Então assim, quantos anos em começo de temporada nós vamos escutar os treinadores reclamando que não tiveram tempo de fazer pré-temporada? Todas nós vamos escutar, porque não vai mudar o calendário. Então assim, uma coisa que não vai mudar, uma coisa que não vai ser alterada, ela tem que ser assimilada o mais rápido possível. Já passou do tempo do treinador brasileiro assimilar a realidade do futebol brasileiro. Ou ele se adapta a esse tipo de realidade, ou ele está morto. Não é para menos que o campeão brasileiro é um português e o vice-campeão brasileiro é um argentino. Aí os treinadores do Brasil ficam melindrados quando a gente fala isso. Não é por menos que o treinador português, mas ele tinha um timão na mão, beleza. Mas o treinador argentino tinha um time que tinha gente que falava que ia cair. Então assim, ou o treinador brasileiro assimila isso, ou a gente vai ficar com esse blá 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 a vida inteira sem acabar. Eu já não aguento mais escutar esse tipo de coisa.
E eu trago isso para dentro da nossa casa. Eu trago isso para o São Paulo Futebol Clube. O Fernando Diniz não está fazendo a segunda partida dele. Ele está fazendo a 19ª partida dele e quarta-feira agora vai fazer a 20ª partida dele. Ah, Rony, mas é pouco. Sim, é pouco. Mas é tempo suficiente para ele trabalhar com esse elenco, para ele conhecer esse elenco, para ele saber o que pode produzir esse elenco e o que ele tem que tirar mais desse elenco. Ou não é? Se fosse num outro lugar, ele teria 2 anos para fazer um trabalho. Esquece isso, ele não tem 2 anos para fazer trabalho, ele não tem 8 meses para fazer trabalho. Ele tem que entregar o trabalho agora. Repito, todo treinador que entra no São Paulo, ele pega lá todo o saldo devedor que os outros treinadores deixaram e traz para ele. Ele passa a carregar esses sacos de cimento. E não adianta vir com desculpa, porque ele aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio ciente do que ele ia pegar, ciente daquilo que ele ia ter que fazer. Agora não adianta falar, eu só tive 2 semanas de treino, fecha aspas. Obrigado, Diniz. Muito obrigado. A maioria só teve 2 semanas de treino. Ou melhor, todos só tiveram 2 semanas de treino. Alguns nem 2 semanas de treino tiveram porque foram lá para a Copa Mickey, conforme eu já falei também. Então, em que momento isso se transforma em desculpa? Em que momento isso é realidade? Para o São Paulo, a maioria das colocações elas não tem passado de desculpa. Sabe por quê? Porque dentro de campo o time não está mostrando absolutamente nada. O time não mostrou nada. Se existiu uma evolução tímida no primeiro jogo contra o Água Santa, nessa segunda partida parecia que eu estava vendo o time de 2019, o time de 2018, o time de 2017. A mesma coisa. Ah, Rony, mas estava calor. Ah, Rony, mas o horário é ruim. Ah, Rony, mas o Palmeiras é um time difícil. Você pode falar 500 coisas para mim. Eu, infelizmente, nesse momento, por tudo que acontece no São Paulo, eu não vou tratar de uma outra maneira que não seja desculpa. Por quê? Porque eu não estou vendo nada diferente e já começo a me preocupar. Tanto é que hoje nós passamos o dia e vocês também, boa parte do dia de vocês, discutindo com os amigos, conversando com os amigos, um amigo que liga, um amigo que manda o WhatsApp, um amigo que conversa, uma live que a gente assiste, o pessoal lá, o Paulinho Heavy, né, meu querido Carlos Porte também, no Opinião Tricolor, falamos sobre isso hoje, conversamos sobre isso, a respeito disso, conversei com o Ben em casa, conversei com o Renato Persona, conversei com o Alex, um monte de gente, a respeito disso. O que está acontecendo com o São Paulo? O que voltou a acontecer com o São Paulo? Isso pode ser realidade ou isso não passa de desculpa de quem não está conseguindo arrumar a casa? Eis o grande problema do São Paulo Futebol Clube, né? Vexames, má gestão, falta de comando, falta de meta. O jogador do São Paulo não tem meta para cumprir, gente. O jogador do São Paulo não sabe o que tem que fazer. Ele sabe que ele tem que estar lá, treinar e entrar em campo. Obrigação. Obrigação, não existe prazer e não existe respeito acima de tudo. Então a grande preocupação que hoje nós temos é essa. E eu não estou tratando com exagero as coisas, não. Muita gente pode até acreditar nisso. Eu estou querendo que isso já possa ser conversado, discutido e falado agora. Para que a gente não passe um Paulista e caia, para que a gente não passe uma Libertadores e caia, para que a gente não passe uma Copa do Brasil e caia. Se a gente não tratar das feridas agora, elas viram muito mais problemáticas no futuro próximo. Principalmente contando com a última, com os últimos anos, com as últimas realizações que o São Paulo teve, que foram pífias. Então a gente não pode aceitar, Vamos esperar, vamos contar, vamos acreditar que o que aconteceu no domingo faz parte de um processo, faz parte de alguma coisa, própria, única e exclusivamente do calor ou do campo que é ruim, segundo falou o Hernanes e segundo falou o Diniz. Porque a gente não vai aguentar mais esse tipo de coisa. A torcida já não tem mais paciência e o limite já esgotou para esse tipo de comportamento dos jogadores. Infelizmente, é isso que sente o torcedor tricolor nesse momento, Porque uma hora é porque chove, uma hora é porque tá calor demais, uma hora é porque é longe demais, uma hora porque, mas eu queria ir de avião fretado.
uma hora é porque eu coloquei a camisa errada do time, foi sem querer porque eu apostei, uma hora é porque eu tenho mais 3 dias de férias, isso porque nós estamos no mês de janeiro. A gente nem terminou o primeiro mês do ano. E o São Paulo continua com essa gestão pífia. O São Paulo não tem hierarquia. E um grupo sem hierarquia é essa bagunça, esse caos que virou o São Paulo. Né? Ninguém respeita o treinador e você percebe. O Tietchan veio falar que ele deu bronca, não sei o que lá. Que tipo de bronca, Diniz? Que tipo de bronca que você deu? Porque do jeito que tá, realmente, né? O time foi mal armado e você sabe disso. O time não teve as substituições adequadas e você sabe disso. Agora é o seguinte, você tá com esse grupo na mão, o São Paulo é dos poucos times que não mexeu quase nada no seu time. Esse time que jogou hoje, faltaram 2 jogadores apenas que estão na seleção, Igor Gomes e Antony. O resto era tudo titular seu, Diniz. Só que dos seus titulares, dos seus 11 titulares, você tem hoje 4 caras jogando bola. 4 caras jogando bola. Volpe, Juan Fran, jogando bola que eu estou dizendo, é tentando, correndo, dando carrinho. Juan Fran, Bruno Alves e Arboleda. Você tem 4 jogadores hoje dedicados. E ainda bem que são os 4 defensores. Porque o resto desaparece da partida, parece que entrou numa cartola do mágico e some. Então ou você arruma isso logo, ou infelizmente, como muita gente já previu, você não vai durar no São Paulo Futebol Clube. Ah, a gente quer que você se ferre? Eu não. Porque se você dá certo, o São Paulo dá certo. E eu quero que o São Paulo dê certo. Eu preciso que o São Paulo dê certo. Só que desse jeito, quando termina o jogo, que você poderia chegar e falar, não fizemos uma boa apresentação, temos muito que melhorar, o time tem que ser mais intenso, nós não podemos perder oportunidades como as que perdemos. Você prefere falar que o gramado é ruim, né? Você prefere falar que você viu evolução. Aí fica fácil pro jogador, né, Diniz? Sabe quando você vai ter os jogadores na sua mão? É mais um que você vai passar, mais um clube que infelizmente você vai passar e vai perder a oportunidade de mostrar que o seu trabalho é um bom trabalho. Porque você tá fazendo que nem o Cuca, tá fazendo o que os jogadores querem que você faça. Eu entendo até que na situação é mais difícil, porque você foi contratado pelos jogadores, né? Então assim, esse elenco que tá aí, esse elenco que já vem com a fralda cheia e que a gente não admite que continue dessa maneira, né? Então assim, a gente pergunta, quando os jogadores serão profissionais no São Paulo? Não precisa amar camisa não. A torcida ama camisa. Amar camisa é com a gente mesmo, nós todos aqui. Jogador não, tem que ser profissional. Tem que honrar a camisa. Camisa grandiosa, camisa gigante. Oportunidade única, seu Reinaldo, o senhor tem na vida de defender a camisa do São Paulo. Senhor Everton, única oportunidade o senhor tem de defender a camisa do São Paulo. Senhor Pablo, uma oportunidade gigante na sua vida e na sua carreira de defender a camisa do São Paulo. Senhor Dani Alves, que se diz torcedor de São Paulo. Aonde está a entrega? Aonde está o profissionalismo que seja? Quando os senhores vão vestir com respeito a camisa do São Paulo? Vão respeitar a camisa do São Paulo. O São Paulo que põe comida no prato dos senhores. Ou alguém aqui acha normal a gente ficar 10 jogos sem ganhar do Palmeiras? Alguém aqui acha normal? Para os jogadores é tudo normal. Ah, mas eu não estava nas 10 partidas. O senhor passou a fazer parte da história dos derrotados do São Paulo Futebol Clube. Se o senhor já fazia parte da história do pior ataque da história do São Paulo, agora o senhor faz parte da história. 10 partidas que o senhor não ganha do Palmeiras. E para o senhor tá tudo normal. Para um monte de torcedor tá tudo normal. Tem torcedor arrumando desculpa pro time. Tem torcedor arrumando desculpa pro Diniz. Olha o ponto que nós chegamos. Ah, mas é começo de temporada. Ah, mas estava muito calor. Ah, mas o Palmeiras... Gente, nós temos que exigir. Nós temos que ser contundentes na pressão a ser feita. Porque senão esses caras se acomodam. E se acomodam muito. Né? Do mesmo jeito que assim, é normal ser o pior ataque da história do São Paulo?
Os senhores acham normal isso daí? Né? É normal perder pro Goiás em casa, é normal ser eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil. Tudo virou normal pro São Paulo, pra torcida do São Paulo, pros jogadores, tudo normal. Ninguém mais fica indignado com essas coisas que acontecem no São Paulo, e é isso que é assustador. É isso que assusta a gente. Né? É normal perder um gol que o Daniel Alves perdeu? Ficou normal. Tudo virou normal. O que é absurdo para a história do São Paulo virou normal nos dias de hoje para a coletividade de São Paulo. E o que me assusta é isso. É isso que me assusta. Esses absurdos terem virado normais. Faz parte do pacote, muitos dizem. Muitos dizem que está melhor do que estava. E é isso que é assustador. Porque nós que fomos forjados na vitória, na glória, na conquista, nos títulos, hoje estamos satisfeitos e contentes quando o Vitor Bueno termina a partida e dá coice em jornalista. Para você ver o que nós estamos vivendo. Legal, gente? Então é para refletir, que eu gostaria que os amigos comentassem também, o que sai é desculpa, o que sai é realidade. Essa é a pergunta. Para que a gente possa entender um pouquinho mais o que acontece com o nosso tricolor. A gente já sabe que é muita coisa terrível, muita coisa horrível, mas eu não quero continuar vendo esse tipo de coisa e ficar calado. Eu não vou ficar calado diante disso. E diante do perigo, eu já vou chegar agora na jugular. Eu vou chegar agora na jugular. Eu não vou ficar esperando, não. Eu não vou ficar esperando o vexame lá na frente. Tá certo? Ou arruma a casa agora, que está começando o ano, ou vai ser mais um ano melancólico e vergonhoso para a nossa coletividade. Legal, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Avante, tu és forte, tu és grande. São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um abraço, gente.